Ninja! Esse sensor faz uma leitura do oxigênio resultante depois da queima dos gases dentro do cilindro do motor. Então, basicamente, o motor ele admite ar e combustível, entra dentro do cilindro, faz a compressão, a explosão, e quando esses gases saem pelo escapamento, esse sensor ele vai ler a quantidade de oxigênio resultante dessa queima. Esse sensor ele vai fazer essa leitura, ele vai gerar uma tensão em milivolts, e essa tensão vai ser mandada lá para a central, e a central vai fazer as regulagens para mais ou menos combustível de acordo com a leitura que ela faz naquele momento. Bom, e aí você pode se perguntar como a sonda funciona, que padrão ela segue para saber se ela precisa pôr mais ou menos combustível. É aí que eu vou introduzir para vocês a razão estequiométrica. A razão estequiométrica pode ter um nome meio complicado e meio pavoroso, mas ele é simples de entender. Eu vou dar como exemplo agora a gasolina pura. A gasolina pura, ela precisa de 14,7 partes de ar para uma parte de combustível para que toda essa mistura ar e combustível seja queimada. Essa razão 14,7 para 1 é a razão estequiométrica da gasolina pura. Lembrando que essa medida é calculada em massa e não em volume, tá? Então todas essas partes de ar e parte de combustível é medida em massa, em peso, não em quantidade. Bom, você já deve ter escutado, a mistura tá rica, a mistura tá pobre, ou o carro tá gordo, o carro tá magro. Gordo e magro é isso, gordo é quando tá rico, tem mais combustível do que ar. E quando é magro, pobre, ele é mais ar do que combustível. Cada combustível tem a sua razão estequiométrica. Por exemplo, o etanol é 9 partes de ar para uma de combustível. O nosso combustível aqui, o brasileiro, por ele ter uma quantidade de etanol, ele fica mais ou menos 3,2, 3,5 partes de ar para uma de combustível. E aí que eu vou introduzir para vocês o fator lambda. Para ela definir se a mistura está rica ou a mistura está pobre, nós vamos pegar a relação ar e combustível atual, que está sendo lida neste momento, sobre a relação ar e combustível estequiométrica. Nessa equação, nós vamos definir o fator lambda. Se nós tivermos a mesma relação atual com a estequiométrica, é conhecido como fator lambda 1 ou lambda 1. Se a mistura for rica, nós temos um fator lambda menor que 1. Ou seja, nós temos mais combustível do que o ar em comparação com a razão estequiométrica. Se o fator lambda for maior que 1, nós temos uma mistura pobre, ou seja, nós temos mais oxigênio do que combustível se comparado com a razão estequiométrica. Sabendo dessas informações, agora nós vamos saber como a sonda faz a leitura desse oxigênio e manda para a central para saber se ela está rica ou pobre. Como eu disse no começo do vídeo, a sonda ela manda uma tensão em milivolts de acordo com a leitura que ela faz dos gases. Vocês podem ver aqui no lado que na coluna vertical ele tem de 1 a 0 volts e aqui embaixo tem o fator lambda, tá? Então nós temos fator lambda 1 no meio, menos do que 1 e mais do que 1, tá? Então, para esse lado ela é pobre e para esse lado ela é rica. A sonda lambda, ela manda uma tensão entre 50 milivolts e 900 milivolts. Quando ela manda 900 milivolts, a central entende que a mistura está rica. Quando a mistura está pobre, ele manda menos milivolts. É assim que a central vai saber se a mistura está rica ou a mistura está pobre. Como no exemplo do gráfico aqui, vocês podem ver 900 milivolts, a mistura está rica. Olha o fator lambda lá embaixo, menos do que 1. A partir do momento que vai indo para o meio, ela chega lá no meio. Lá no meio seria a razão estequiométrica que eu tinha falado anteriormente. Se antes descer mais, ela fica uma mistura pobre. Ou seja, a gente tem menos milivolts e o fator lambda maior do que 1. Bom, um minutinho aqui, seja membro desse canal. Você pode ver que esse canal ele é bem técnico, ele é bem nichado. Então,
seja membro dele, ajude eu a continuar podendo fazer vídeo de qualidade, sem precisar apelar, sem precisar fazer clickbait, sem nada, trazendo conteúdo de verdade, de aula para vocês, tá bom? Tem um botãozinho lá embaixo, é um valor bem baixo e ajuda muito o canal a continuar sobrevivendo, tá bom? Muito obrigado. Vamos lá continuar pro vídeo. Esse vídeo é focado na sonda lambda narrow, que são as mais comuns por aí, tá? Narrow quer dizer em inglês é estreito e wide é largo. Você já deve ter ouvido wideband. A wideband é um outro tipo de sonda que faz uma leitura muito mais precisa. Isso aqui nós vamos entrar em outro dia, tá? Mas os carros normalmente têm a narrow band. A narrow band, ela pode ter de 1 a 4 fios. Isso vai depender se ela tem aquecimento ou não. Mas, de qualquer maneira, essas sondas, elas trabalham numa oscilação. Essa oscilação se dá porque a sonda narrow, né, o funcionamento de uma central com uma sonda narrow, ela só entende que está rico e pobre. Rico e pobre. Então, você pode ver que leitura de sonda lambda está sempre assim. Porque quando ela começa a ficar rico, ele corta um pouco de combustível e ela fica pobre. Sendo pobre, ela joga mais combustível. Então, o que ela busca é sempre chegar no meio, que é a razão estequiométrica. Então, ela fica oscilando sobre essa razão estequiométrica. Ela ajuda a economizar combustível, a você ter menos poluentes, menos gás no escape e você ter um melhor rendimento. Cuidado, não confunda com performance, tá? Isso é um funcionamento normal de uma sonda. Parte de performance nós vamos falar depois. E nos próximos vídeos nós vamos falar na série da Rondesh lá como ler a sonda lambda na Rondesh e em outro vídeo nós vamos falar como nós vamos saber se a sonda lambda está funcionando ou não a partir da leitura dos gráficos da Rondesh. Bom, eu tentei fazer de uma forma bem didática o funcionamento da sonda lambda para dar introdução para os próximos vídeos que nós vamos falar. Se puder, seja membro do canal, dê uma ajuda, dê uma força para o canal da Ninja se manter, para eu continuar trazendo esse tipo de informação, esse conteúdo relevante, essas aulas didático, que dá muito trabalho fazer um vídeo de aula, tá bom? Tem um link lá embaixo, seja membro e tem conteúdo exclusivo para membro lá, falando de peça, marca de peça, onde comprar e como economizar, tá bom? Deixa um like, segue o canal, ativa o sininho, manda para toda a família, manda para todo mundo. E agradeço muito você por estar aqui assistindo o canal da Ninja. Meu nome é Rafael e muito obrigado. E siga o Instagram da Ninja Custom Cars para acompanhar o dia a dia aqui da oficina.